Tudo bom, pessoal? Tá gravando aqui. Deixa eu dar início. Esse modelo Canvas. Como nós já trabalhamos com vocês, né? O modelo Canvas ele é muito importante. Né? A gente vai estar desenvolvendo até um modelo inovador, pode ser, né? Uma startup, quem sabe, né? Claramente a gente vai analisando esse mercado, né? De que forma que a gente pode ter um diferencial, né? E a concorrência não está conseguindo fazer diferente, e nós podemos montar uma identidade para a nossa empresa e ela ser uma referência no nosso município, né? Então vai depender de estratégias. E esse modelo aqui, ele é um modelo estratégico, onde nós podemos ter uma resposta mais rápido, né? Ou seja, dependendo do desenvolvimento das atividades aí, em 4, 5 meses você já tem um retorno bem interessante. E, né, como eu coloquei aqui para vocês, podemos pensar, poxa, por que, né? O que, que a abelha, né, ela produziu mel, própolis, entre outras alternativas que nós temos, e de que forma que a gente pode aproveitar esses produtos, de que forma que nós podemos oferecer também serviços, né? Como já foi falado de algumas casas que, né, acabam que as abelhas entram, né, no telhado, alguma coisa, e é perigoso, né, para a criança, né, para as famílias que moram ali, e de repente, né, também prestar o serviço de fazer pegar essas abelhas, né, nessa localidade. Coloquei aqui também um carrinho, um exemplo, né? Poxa, nós podemos levar também nossos produtos até nossos clientes, né? Como vocês mesmos citaram, poxa, nós temos aqui a fronteira aqui, né, onde nós podemos ser uma referência aqui também, né? Trazer esse produto num certo dia da semana, e, e atender tanto a população como também pensar uma estratégia para a gente atender nossos turistas. Então, são grandes possibilidades, né, que nós podemos estar trabalhando com esse modelo. Vai depender da criatividade, né, e desenvolvimento de cada atividade. Esse modelinho, né, pessoal, eu mandei pelo WhatsApp para vocês, eu coloquei aqui num formato maior aqui, parcerias, né, atividade-chave, recursos, estrutura de custos, proposta de valor, relacionamento com o cliente, que vai ser aqui, né? Segmento de clientes, canais, receita. O que acontece, pessoal? Normalmente a gente não trabalha ele na sequência certinho. Por quê? Porque, né, podemos começar pensando nos nossos clientes. Aí dessa forma a gente vai construindo esse relacionamento, vai construindo etapa por etapa, né? Fica até mais estratégico, mas como é a primeira vez que nós estamos trabalhando com vocês de uma forma remota, eu vou fazer o passo a passo, né? Mas podemos marcar uma outra hora para a gente verificar o que vocês colocaram, né? E de repente ter outras ideias também. E lembrando que isso aqui ele é flexível, né? Ou seja, a gente, como foi falado, um post-it, ou seja, você pode colar as suas ideias e depois tirar e colocar de novo outra ideia nova, alguma coisa que com o tempo a gente pode estar alterando. Então ele é bem flexível, mas, como eu falei para vocês, a gente tem que entender o passo a passo para a gente montar eles, né? E a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Estou à disposição, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp, pode também pedir para a gente fazer uma outra chamada de vídeo, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos começando aqui, né? Pelas parcerias, como nós falamos. Primeira coisa que a gente precisa pensar: qual é o problema que a gente está resolvendo? Por quê? Eu preciso atender o quê? Uma necessidade. Ou seja, se eu preciso atender uma necessidade, eu tenho que entender o problema. O problema da população, de uma empresa, que a gente coloca. Opa, tá errado aqui. Beleza. Agora sim. Nós podemos falar que é a dor, né? A dor que o meu cliente sente. Lembra que é uma
a professora Valéria conversou com vocês, né? Ou seja, já trabalhou isso aqui com vocês, lembram? Sobre, nós citamos da prefeitura, que eles precisam, né, atender as escolas e dar, né, fornecer um material de qualidade, né? Uma das alternativas foi o sachê, né? Lembra que vocês citaram? E nós conversamos muito também sobre a parte de ser uma referência na localidade, né, onde vocês estão ali. E não só ali, também aqui em Ponta Porã, né, que nós, como eu falei para vocês, podemos também ter uma alternativa de trazer esses produtos para dentro de Ponta Porã. E o que importa são as estratégias. Quem são meus parceiros? Quem que pode ser meus parceiros nesse momento? Então, podemos analisar, né, pessoal? Pensar muito bem nesse formato, como a gente vai estar falando um pouquinho para frente, sobre os recursos que eu tenho, né? Qual que é a demanda que eu consigo atender, né? Então, tudo isso a gente precisa estar analisando, né? Pensar com estratégias, né? Essas parcerias, será que seria, inicialmente a gente estava falando da prefeitura, né? Mas e aí, quem são os outros parceiros que podem trabalhar com a gente? Não simplesmente, professor, mas tem que vender nosso produto, mas aí? Nós somos parcerias, pessoal. As duas partes ganham. Ou seja, eu posso fazer uma parceria com um outro segmento de mercado, onde ele fornece um kit X e tem um benefício do quê? De um brinde. Esse brinde pode ser um sachê, né, de mel, um pote de mel, e é a mesma coisa o nosso. Nós também, nossa empresa vende um kit X e aquela outra empresa lá, né, pode fornecer um brinde para eles de X coisa, ou seja, são estratégias que a gente precisa criar, que nem não como se diz, quanto mais estratégia nós temos, mais forte vai ser a empresa. Então nós precisamos pensar em todo esse cenário para fortalecer, né, as nossas parcerias, igual essa parceria também do Instituto Federal com vocês é muito importante. Acredito que até para, né, divulgar o trabalho de vocês, poder trabalhar até dentro do Instituto Federal, né, muitas vezes ali com os alunos, também mostrando para eles a importância de uma boa alimentação, né, e a parte dos benefícios que o mel, que o pólen, né, entre outros produtos do mel, ele traz para nossas vidas, né, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Achei que alguém mandou uma mensagem aqui. Tá com dificuldade de entrar, mas tranquilo. E as atividades-chave, né? Que é o quê? Eu arrumei uma solução para aquele problema, né? Ou seja, meu cliente. Quais são os problemas do meu cliente? É bom a gente pelo menos listar uns 3 probleminhas aqui, né? Que seria, como nós falamos, da prefeitura de fornecer um alimento de qualidade, né? Podemos também lembrar a parte da família também, né? Que também precisa comprar, né, um produto de qualidade para o seu filho, né? Muitas vezes o mel ele serve como um doce, né? Porque como ele é um doce, a criança vai gostar, né? Em vez de comprar um doce industrializado, você dá um mel para, né, o seu filho, olha só, né? Entre outras alternativas que nós temos aqui, né? Como uma solução para esse problema. E essas são as soluções, né, que nós podemos listar. É importante listar pelo menos 3 problemas e 3 soluções. Aí vocês vão falar, professor, por que tu colocou empreendedor? Porque é isso, pessoal. Empreendedor. A gente precisa ter visão de futuro. Precisamos montar uma estratégia para o futuro. Eu preciso imaginar o seguinte, né? Eu tenho que dar uma solução, uma caixa de solução. Mas também eu não posso listar aqui 10, 20 problemas e muitas vezes eu estou colocando um monte de coisa que não tinha necessidade. E eu não vou conseguir atender todo mundo. Então, pelo menos eu tenho que ter uma estratégia, no mínimo umas 3, que são as estratégias que eu vou trabalhar, né, que eu vou estar desenvolvendo nas atividades da minha empresa. Essas atividades chaves, como nós falamos, o que vocês vão estar oferecendo como atividade? Então, professor, nós temos
o mel, né, que a gente vai vender no pote, mas a gente vai estar conversando sobre o pote, o tamanho do pote, né, que a gente vai poder trabalhar, o sachê, só vai ser sachê, ou mesmo, entendeu? Outras opções que nós podemos ter aqui, que nós podemos analisar e colocar aqui como as atividades que a gente vai estar desenvolvendo nessa localidade, né? Os recursos, ou seja, é importante, né, pessoal, pensar o seguinte: quantas caixas nós temos? Quantas abelhas eu estou trabalhando? Quantas abelhas em cada caixa? Consigo mensurar isso? Eu consigo ter uma exatidão, lembrar assim, poxa, calma aí, eu consigo produzir com a quantidade X, eu consigo fazer quantos produtos? Eu posso fazer em pote, como eu mostrei aqui, quantos potes eu posso estar realizando, fazendo, ou mesmo sachê, ou seja, distribuir uma quantidade X de sachê, quantidade X de pote, entre outros produtos que a gente pode estar trabalhando, né? Só que são nossos recursos que nós temos. Por quê? Porque o pote, ele tem um valor. Uma coisa que eu acho interessante é a gente analisar o seguinte: se a gente tem um pote de 200 ml, eu compro uma quantidade maior desse pote, o preço dele para mim vai diminuir, que é a economia de escala que a gente fala. Ou seja, se eu comprar 10 potes, nossa, vai custar muito caro. Agora, se eu compro 100, com certeza esse pote ele já vai abaixar o preço. Se eu compro 1000, mas eu também tenho que ver minha demanda, eu tenho que ver se eu tenho, né, possibilidade de vender esse produto, quanto tempo vai demorar. Não posso também. Para estocar, né, pessoal, acaba tendo custo, então a gente precisa analisar tudo com calma. Os recursos, ele é muito importante, porque nós precisamos pensar o seguinte: nós temos que essas caixas ela tem que ter feito a manutenção, isso aqui, então a gente precisa pensar quais são os recursos que eu tenho aqui. Eu tenho uma quantidade X disso, tenho uma quantidade X que eu posso ter disso. Quantas pessoas para a gente fazer o manejo, ou mesmo atender todas essas. Se eu tenho uma quantidade, sei lá, 100 caixas, quantas pessoas eu preciso para estar fazendo o manejo dessas caixas, fazendo todo esse processo, né? Então é importante a gente ver esses recursos, né? Listar eles. Eu não quero que você, né, lista os principais que vocês acham importantes. Para quê? Para a gente, no final, a gente entender a nossa estrutura de custos. Aí falou, opa, calma aí. Agora eu entendi. E esses recursos são recursos chaves, né? Que é o quê? É o que eu vou oferecer para o meu cliente. O que eu estou oferecendo para eles? Promessa, oferta de valor, né? Que a professora Valéria trabalhou com vocês. Acredito que vocês já construíram essa oferta de valor, mas pode melhorar se for o caso, né? Que é a proposta de valor única, né? Cria um argumento de autoconceito escolhendo as palavras com muito cuidado. Procure deixar claro que é seu produto e para quem ele se destina. Ou seja, a promessa a ser entregue. O que você está entregando para o seu cliente? Como se diz, aquele produto que você promete, ele tem que cumprir aquele papel. A gente precisa pensar, como nós trabalhamos já no mapa de empatia, lembra? Que é o seguinte, é você analisar o outro lado também. Calma aí, eu estou vendendo para o meu cliente, mas o que eu estou vendendo? O que eu estou entregando para ele? É isso mesmo? É isso que eu estou oferecendo? Que é a nossa proposta de valor, né? Uma das coisas que nós falamos muito é sobre a saúde, né? Sobre a importância que o mel tem, né? Na qualidade de vida. Então, olha só, né, que importância que ele tem. A gente também pode analisar que ele também contribui com a sustentabilidade, né? Por quê? Porque você tem que ter uma mata, você tem que ter água, ou seja, um rio, um lago, alguma coisa para a abelha, né? E a abelha também, não, como vocês mesmos já citaram, não tem como a gente viver sem elas, né? Ou seja, a importância que a abelha tem, né, para o mundo, né? Então, tudo isso são ofertas que a gente pode analisar, né, pensar muito bem no que a gente vai colocar. Vocês já trabalharam isso, né? Então, vocês vão montar o quadradinho que eu mandei para vocês, vão colocar a proposta de valor de vocês. Podemos
analisar, fazer uma leitura, pensar, oh, e aí, será que está legal? Será que nós podemos alterar alguma coisa? Ou seja, isso aqui é flexível. Então, vocês vão construindo e nós vamos observando e olhando e dando ideia dando algumas ideias para vocês. Né? Mas é importante não ficar com dúvida. Tem dúvida, pessoal? Manda mensagem para a gente. Né? A gente vai conversando, a gente pode né, orientar vocês de uma forma mais tranquila, né? Onde nós temos aqui, né, a professora Valéria também ajuda bastante a gente. E aí, qualquer coisa, a gente fica à disposição de vocês, né? E vamos mais um aqui, o relacionamento. É muito importante, né, pessoal? A gente também tem a nossa vantagem diferencial. Por quê? Poxa, calma aí, eu preciso de cliente. Mas que forma que eu vou chegar ao meu cliente? Como que vai ser esse contato e esse relacionamento com o meu cliente? Eu não posso pensar assim, vendi uma quantidade X de produtos, né? Agora eu virar as costas e vou embora? Pode isso. Não, né? Ou seja, eu preciso de ter um relacionamento com esse meu cliente. Já pensou, um turista vem e compra um produto de vocês, aí ele vai para o estado X lá, chega lá e fala, poxa, olha esse mel, esse pólen, né? Isso, aquilo, poxa, nossa, é muito gostoso, muito bom. Aí eu quero mais. Mas, poxa, ele está morando lá do outro lado. E aí, como que ele, não tem contato, não tem um número, não tem. Ou seja, a gente precisa pensar em tudo, né? Esse rede de relacionamento, esse contato com esse cliente, tanto interno como externo. O que vocês analisaram? Professor, né, lembra que vocês citaram o seguinte, poxa, a gente inicialmente temos uma parceria, né? E dessa parceria queremos também desenvolver nosso papel aqui na comunidade. E nesse papel também nós queremos atender os turistas. E futuramente exportar esse produto. Então são análises, são situações que a gente precisa colocar aqui. Cada um é um passo, cada um é um relacionamento. Então precisa analisar esse relacionamento, ou seja, com a prefeitura, de que forma que é? Com a comunidade local, que forma que vai ser? Com o turista, de que forma que vai ser? Vocês estão entendendo? Eu preciso ter bem claro isso. Porque eu não posso vender um produto e simplesmente virar as costas para o meu cliente e falar, lucrei, já tá bom, não vou atrás dele mais. Ou seja, eu estou perdendo, então eu preciso fazer a aquisição desses clientes. Que a gente tem uma palavrinha que a gente fala, reter o cliente. Que a gente tem essa comunicação, né? Eu coloquei uma opção, pode ser um aplicativo, pode ser um e-mail, ou seja, que forma que a gente vai ter esse contato com esse nosso cliente? Pelo WhatsApp, a gente vai estar falando um pouco mais, mas são oportunidades que nós temos, que nós não podemos abrir mão. É como eu falo para vocês, vocês vão fazer uma compra pela internet, o que eles pedem? Normalmente a gente vai lá, eles vão pedir um telefone, vão pedir um e-mail, que é o que eles precisam para ter o contato contigo. Vocês vão estar recebendo depois promoção, isso, aquilo, pelo e-mail. Ou mesmo, as empresas estão usando muito o WhatsApp, muito mesmo, né? Ou seja, você colocou seu número de WhatsApp, de repente já chegou a mensagem da empresa X lá, que você só recebe mensagem dela, você não envia. Muitas vezes, para enviar mensagem, tem algumas outras formas de contato lá, né? Que a gente pode estar entrando em contato com a empresa, mas a gente recebe sobre promoções, isso, aquilo, vai depender da estratégia de cada empresa, né? Então é isso, pessoal. Precisamos pensar nesse relacionamento. Ele tem que ser saudável, como a gente fala, né? É como se fosse um casamento. Ou seja, precisamos ter uma comunicação. Eu não posso simplesmente vender um produto hoje para o meu cliente e esquecer dele. Professor, mas eu tenho um contato dele, mas e aí? De que forma que você está permanecendo nesse contato? Você está melhorando esse relacionamento com ele? Chamando a atenção dele de alguma forma, fala, poxa, opa, calma aí, tem uma promoção, tem isso, tem aquilo. O que eu estou fazendo aí para melhorar esse relacionamento? Que a gente tem que pensar o seguinte, uma vantagem diferencial é que eu estou oferecendo que outra empresa fica difícil dela copiar. Pode entrar outra empresa, pode entrar alguém vendendo mel
né, outra empresa vendendo mel aqui na localidade querer competir com a nossa empresa? Sim. Só que nós temos uma proposta, nós temos nosso diferencial, nós temos a nossa identidade, nós temos um relacionamento com o cliente que é diferenciado. Então, tudo isso é muito importante. Os canais, eu coloquei aqui, pessoal, né? A gente precisa pensar, né? São vários canais que nós podemos trabalhar. Esses canais é uma identidade também, né, que a empresa cria. Porque como vocês falaram, nós temos a Casa do Mel, né, que nós vamos fazer a Casa do Mel. Beleza, olha só que legal. Ah, professor, mas um dos canais também está sendo a distribuição, não para venda, mas você está tendo uma comercialização com a prefeitura, onde a prefeitura ela pode vender para as escolas, para as universidades, ou, entendeu? Ela negociar, né, entre outros processos lá, que é um canal. A prefeitura é um canal, né? Que ela que repassa, né, esse produto. Aí eu coloquei um carrinho, porque assim, são opções, pessoal, são opções que nós podemos analisar com calma, como eu falei para vocês. Então, esse modelo aqui é para a gente pensar, a gente analisar todo esse contexto. Seria o que o carrinho? Ah, professor, mas no mercado, vender para mercado, eu acho que vai manchar a imagem da nossa empresa. Ou seja, professor, mas calma aí. De repente, nós podemos também criar alguma estratégia que vai ser um diferencial nosso até no mercado. Nós podemos criar, né, ali dentro do nosso embalagem uma coisa mostrando nossa missão, visão e valores, a nossa responsabilidade, um QR Code, alguma coisa que gera ali, ó, a localidade que onde quando o cliente ele pega aquele QR Code, ele abre ali, ele mostra onde está sendo todo o trabalho, onde está sendo as casas do mel, de uma forma. Pessoal, o cliente ele precisa de acreditar na empresa, então vocês precisam criar uma identidade, independente de onde vocês vão vender, mas vocês têm que mostrar para o cliente da onde veio esse produto. Ou seja, ninguém faz isso, eu pelo menos não criei, não vi ainda. Mas, poxa, a pessoa, você tem um QR Code no seu produto ali que mostra a localização, mostra, sei lá, é uma coisa diferente, que mostra ali, que passa para o cliente uma segurança. Porque, como vocês mesmos citaram, mas tem vários produtos vendidos no mercado, né? Várias empresas. E o produto lá, um exemplo, o mel lá está sendo vendido a R$10 um pote, mas o nosso é 50, certo? Professor, mas ninguém vai querer comprar o de R$50, porque o lá é 10. Vai depender do que você está oferecendo, a sua proposta de valor. Como eu falei para vocês. Mas tem um QR Code aqui que a pessoa olha e fala, nossa, olha aqui, é lá, tá hora. Ou seja, mostra da onde veio esse produto, a responsabilidade que tem, o compromisso, os projetos que vocês trabalham. Ou seja, conta uma história dentro daquele no QR Code que vocês criaram ali. Isso são ideias. Porque são canais de distribuição que eu preciso pensar, mas eu preciso pensar numa forma estratégica. Eu também não posso falar, vou vender de qualquer forma, qualquer um pode vender, vou vender no barzinho, vou vender. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa analisar, né? A empresa ela tem um compromisso com o seu cliente e ela tem uma imagem a ser zelada. Então, dessa forma, dependendo da minha estratégia, eu posso vender no mercado online, ou seja, vai depender, né? Eu posso criar um aplicativo, como eu falei para vocês já no início, e também analisar, como nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Todos os canais, com certeza, é importante, mas também pode ter um custo. Então a gente tem que analisar também isso. Pensar nessas alternativas. Segmento de clientes. Ou seja, como nós falamos, sempre que nós pensamos num cliente, nós pensamos em atender. Vamos atender, né? Resolver um problema desse cliente. E nosso foco
é entender. Poxa, calma aí. Qual é a necessidade, como nós já falamos, desse cliente? Por que, que o meu produto ele é muito importante para a qualidade de vida desse cliente? Eu vou atender um segmento. Que segmento que é? Será que eu consigo pensar, né, na dor daquela família? Ou seja, né, um pai, uma mãe que vai no mercado e fala, poxa, eu queria comprar um doce para o meu filho, eu queria comprar isso. Ah, mas é tudo industrializado. Eu sei que eu vou comprar, meu filho gosta, mas isso pode trazer prejuízo no futuro, porque meu filho pode ficar doente, pode engordar, pode isso, pode aquilo, enquanto o meu produto, né, chave, como se diz ali, aquele produto feito do mel ali, ele tem uma responsabilidade, porque ele te traz uma segurança, ele vai resolver o problema em termos do que, poxa, calma aí, eu estou comprando um produto que ele é saudável, ele tem um compromisso com o meio ambiente, o meu filho vai ficar vai ter mais resistência, né? Como se diz, poxa, tem várias crianças que ficam doentes, né? Porque comem muita porcaria e acaba que a imunidade abaixa e de repente, poxa, isso aqui pode ajudar a imunidade da criança ou da família. É o segmento que eu vou estar atendendo, né? E que segmento é esse? Eu preciso criar, preciso entender, né? Como eu falei, como nós já falamos, já trabalhamos isso com vocês. Vocês precisam criar esse cliente. Quem são os nossos clientes potenciais? De que forma que eu consigo atender eles? Resolver, dar uma solução, né? Ah, mas professor, nós temos vários segmentos, com certeza, mas a gente precisa ter um foco no segmento. Como eu falei para vocês, né? Ah, eu posso ter cliente consumidor, né? E posso ter aqueles clientes só distribui, que seria o que nós sempre citamos, né? Que é business to business, que seria B2B, que seria empresa para empresa. É uma coisa diferente. Podemos também pensar nesse segmento. Ou, como se diz, pessoal, nós temos um mercado aí, o mercado tem várias, ele fornece para nós oportunidades. Então vai depender do que? Da minha estratégia, né? O que eu vou estar usando? Qual é o meu foco? Que o foco, pessoal, a gente não pode fugir dele. Não podemos ficar, como eu sempre falo, atirando no escuro. Ah, eu vou atender todo mundo, vou fazer. Ah, vamos entender cada segmento. Entender de que forma eu posso atender esses segmentos. Como eu falei para vocês, tudo são estratégias. Nós não podemos pensar só aqui, falar, ah, não, ó, professor, aqui tá funcionando assim, assim, assado, mas lá fora. Ou seja, se eu quero atender os Estados Unidos, quero atender a China, o Japão, quero exportar, eu tenho que sair do meu mundo. Preciso sair desse mundinho aqui. Senão, não consigo ter essa comunicação, não consigo vender esse produto para lá. Ou mesmo, ah, professor, mas tem várias empresas aí que nós podemos vender para dentro do nosso estado, que são nossos parceiros, pode ser, né? Ou mesmo revendedores do produto. Ah, professor, mas a gente não quer tornar um produto, como se diz, manchar a reputação da nossa empresa. Mas aí precisamos pensar em uma estratégia para isso não ocorrer.
Porque eu posso vender de empresa para empresa, como uma indústria, mas, como eu falei para vocês, nós temos o nosso diferencial. Nós temos o nosso compromisso. E a nossa identidade, como nós falamos ali para vocês, nós temos uma vantagem diferente da concorrência. Que a concorrência não vai conseguir copiar a nossa estrutura de mercado. Não é fácil copiar a nossa estrutura, porque nós pensamos cada detalhe para a gente conseguir chegar onde nós chegamos. Ou seja, as oportunidades aparecem. E aí, como que eu vou abraçar essa oportunidade? Como que eu vou ter vantagem? Como que eu vou usar ela como minha vantagem? Como nós falamos, professor, mas nós temos oportunidades. E nós temos as ameaças, que seria uma empresa que está entrando, né? Deixa eu fazer o seguinte, cada um. Isso aqui, pessoal, se a gente for trabalhar, é uma ferramenta importante, mas eu estou colocando aqui só para a gente entender o segmento de mercado, né? Que é o quê? As oportunidades que nós temos lá. Hoje, pessoal, essa pandemia tem sim seu lado negativo, mas também tem um lado positivo da evolução. Como eu falo para vocês, nós temos hoje a internet, ela é fácil acesso e eu posso estar negociando meu produto daqui, né, com empresas tanto em outros estados ou até fora do país, dependendo do porte da minha empresa, dependendo da minha demanda que eu consiga atender. Então eu tenho oportunidades. Ameaças, beleza, vai ocorrer, né? Por quê? Porque quando a gente cresce, vai aparecer outras empresas para concorrer. Fala, poxa, calma aí. Eles estão crescendo, a gente também quer. Só que, será que eles conseguem copiar nosso modelo de negócio? Eles conseguem ter essa evolução, acompanhar todo o processo que nós fizemos? Às vezes não. A ameaça não é bom? É bom. Por quê? Porque o cliente vai perceber o quanto nós temos responsabilidade, o quanto a nossa empresa, né, em termos da gente pensando assim, estrategicamente, né, ela tem um diferencial que não vai ser copiado. Que muitas vezes a qualidade que nós temos no nosso produto não vai ser copiada. O compromisso, o relacionamento que nós temos com o nosso cliente não vai ser copiado. Então, é importante ter essas ameaças. Porque o cliente vai perceber, calma aí, aquele ali está tentando, mas não é tão bom o produto dele. Ele não tem aquela comunicação, né? O ponto forte que nós já falamos é que é comunicação, qualidade, o compromisso com o meio ambiente, entre outras coisas. O ponto fraco que nós podemos analisar, né, pessoal, que é o clima. Eu acho o clima, né, dependendo do ano, está tendo muita variação. Então, nós precisamos montar uma estratégia, porque, como foi citado, né, o mel não é o ano inteiro, mas sim você tem os períodos do ano que você vai aproveitar, né, para fazer a sua colheita e tal. Então, a gente tem que ter em mente, né, que um dos pontos fracos é o armazenamento. Nós precisamos pensar muito bem, né? Ou seja, a casa do mel,
ela vai se tornar um ponto forte de armazenamento. Porque lá, né, a gente vai ter uma estrutura, vai ter uma qualidade, vai ter um compromisso. Enquanto a gente pensando assim, vou armazenar na minha casa, será que você vai passar uma segurança para o seu cliente? Esse produto vai ficar bem armazenado? Ele vai permanecer com a qualidade? Então, são situações que a gente precisa analisar. Só trouxe aqui para vocês para a gente entender esse segmento. O que a gente está oferecendo para o nosso cliente? As oportunidades estão aí, pessoal. Tudo está na nossa frente e precisamos só abraçar elas. O mercado, ele é forte, né, como se diz. É a estrutura de custos que a gente precisa analisar. Eu coloquei aqui, professor, colocou como um aplicativo. Quanto custa? Como que vai ser isso? Como que vai ser essa venda? Né? Como exemplo só, tá, pessoal? Será que seria legal? Será que seria um diferencial? Professor, mas eu vou trabalhar com as redes sociais, pode ser WhatsApp, Instagram, Facebook, não sei. Ou seja, mas para cada um eu tenho que ter uma estratégia. Não é a mesma coisa. Por isso que eu falo para vocês. Eu vou ter um custo para isso? Precisa analisar, entender, né? Quanto que vai ser o custo para eu fazer esse investimento? Nós temos pessoal para isso? Porque muitas vezes para a gente fazer esse material de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, será que nós vamos ter que ter pessoas capacitadas para isso? Ao mesmo também a gente imaginar que eu preciso pensar na minha estrutura de que forma que vai ser as vendas do meu produto. Como que a gente vai organizar esse sistema operacional? Como que vai ser esse sistema operacional? Né? Porque a gente precisa fazer o registro do que foi vendido, do que foi gasto. Como eu falo para vocês, você tem uma manutenção que a gente vai ter que fazer das caixas. Como que vai funcionar isso? Cada um se vira, né? Ou se a gente. Se cada um se vira, ou se nós vamos pensar, né? Calma aí, professor, né? Vamos analisar o seguinte, né? A empresa ela tem uma receita X. E essa receita a gente vai ter uma conta no banco, né? Onde todos os sócios ali, as pessoas que estão envolvidas, a gente vai sentar e a gente vai controlar essa distribuição. Então a gente tem ali separar, poxa, calma aí, cada um tem o seu salário X, né? A empresa tem um salário X e para manutenção a gente tem um valor X. Então nós podemos imaginar que a cada 3 meses, a cada 4 meses eu tenho que fazer a manutenção. Estou colocando aqui para vocês. Então a gente já sabe quais são as caixas, quantas caixas eu preciso fazer manutenção, quais são os períodos, quais são os valores. Ou seja, isso é importante para a gente. A estrutura de custos ela é importante. Professor, mas precisamos analisar também, né, que nós temos os gestores. Quem são esses gestores, né, que vão estar à frente, os grandes líderes também? Tudo isso é estrutura de custo. A gente precisa fazer esses pagamentos, né? Então, por isso que eu falo para vocês, é muito importante. A gente vai estar falando da receita um pouco para frente, mas a receita é o que entra. Olha que legal. Mas entrou, a gente também tem que saber trabalhar esse dinheiro. A gente precisa entender o seguinte, né? A empresa precisa ser lucrativa. E para ela lucrar, a gente precisa ter um controle, uma estrutura de controle. Separar os custos, separar, né, cada etapa para lá na frente a empresa não ter prejuízo. Fontes de receitas, como nós falamos. Então, pessoal, o correto, né, com certeza as empresas elas criam uma conta para a empresa e cada funcionário ele vai ter, né, uma conta aonde nós podemos colocar conta salário, né, que nós temos um faturamento no mês X, então X é para a empresa, e o restante
para pagar a estrutura de custo, pagar nossos gastos, né? Ou seja, aí entra salário dos funcionários, entra tudo. Porque assim, né, pessoal? Isso tudo tem que ser bem estruturado. Porque vocês têm que imaginar o seguinte: ah, professor, eu tenho 100 caixa. Aí meu outro fulano, o outro ali, né? A outra pessoa ali tem 10 caixas, o outro tem 20 caixas. Aí todo mundo vai ter o custo igual? Todo mundo vai receber igual? O salário é igual? Isso tudo é igual? Não pode, né? Então podemos pensar: ah, mas professor, a gente vai fazer o seguinte: ah, nós temos uma quantidade de total, vou colocar um valor fácil da gente entender. Ah, nós temos 100 caixas, né? 100 caixa total, com todos os sócios, tem 100 caixas. E é o seguinte, todos vocês vão separar o seguinte: pessoal, é o seguinte, a gente vai se ajudar. Ou seja, todo mundo vai ter um cronograma de atividades. Então, o custo de tudo que vai ocorrer, a gente vai separar igual para todo mundo. Por quê? Porque independente de eu ter 50 caixas, mas os outros, eles vão estar fazendo o manejo das minhas caixas, vão estar também verificando, tem que ser trocado isso e aquilo. Ou seja, todos nós vamos trabalhar em conjunto. Nós somos uma equipe. Então, tudo são coisas de conversar, são coisas de analisar, que a fonte de receita é o que vai entrar para a gente. Ah, professor, mas de que forma que vai entrar? Ah, posso colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Cartão de crédito. Pô, legal, né? Está errado ali, mas depois eu conserto. Nós temos várias opções, né? Ah, professor, nós temos o cartão de crédito. Nós temos o cartão de débito. Nós temos o cartão, a forma à vista, que é no dinheiro. A pessoa vai estar pagando para a gente. E de que forma que vai ser esse controle nosso? Qual que vai ser nosso caixa? De que forma que a gente vai controlar essas receitas? Porque pensando o seguinte: ah, professor, estou vendendo online. Beleza, normalmente online vai ser uma forma de cartão, né? Então a gente precisa também ter esse controle. Pô, calma aí, eu estou vendendo, vamos colocar aqui 70% da minha venda é online. Então, ou seja, 70% é cartão. Mas, e aí, como que é? Quanto que está sendo de débito, quanto que está sendo de crédito? Quais as opções que eu coloco? Ah, o cartão de débito, se você comprar uma quantidade X, você vai ter um desconto X. Tipo assim, vai ter um desconto lá de 10%. Se for no crédito, você já não tem os 10% de desconto. Alguma coisa, vocês estão entendendo? São alternativas que a gente precisa pensar de receita. O que vai estar entrando para a gente? Quantos por cento vai estar entrando de. Porque assim, nós colocamos 70% vai ser online. Então, quantos por cento entra de débito e quantos por cento está entrando de crédito? E o pagamento à vista? São 30%. Né? E é a nossa fonte de receita. A gente precisa ter o controle dela. E precisamos pensar o seguinte: para cada
para cada coisa aqui a gente precisa de uma pessoa responsável, né? Para essas receitas, ela tem uma finalidade. Na hora de fazer o pagamento dos fornecedores, na hora de fazer o pagamento do próprio ali associado, de quem está junto ali, de quem está, né, dos colaboradores que a gente pode colocar, né, que são, né, a estrutura que vocês vão ter aí, né? E, ou seja, precisamos, né, organizar certinho a receita para a gente analisar o seguinte: opa, nós tivemos um lucro de X. Isso é importante. Esse lucro que a gente vai ter no futuro. E aí, pessoal, qualquer dúvida, a gente fica à disposição de vocês. Vou parar a gravação aqui. E aí a gente dá continuidade aqui, quem tiver alguma dúvida, para a gente conversar um pouco. Deixa eu parar aqui rapidinho, para não ficar longo.